Meus irmãos, seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe nessa manhã de domingo, dia do Senhor, dia da adoração pública ao nosso Deus, quando temos o privilégio, a grande bênção de virmos adorar, bendizer, exaltar, cultuar ao nosso Senhor. Sempre prefiro ir direto à palavra, à mensagem, mas faz-se necessário dar algum aviso. Esses dias nós estamos, o Conselho da Igreja Presbiteriana Central de Belém, visitando a nossa congregação Boas Novas, aqui em Dom Eliseu, uma decisão do Conselho da Igreja de visitar as suas congregações, aqui de Boas Novas, como de Macapá. Esse ano nós já estivemos lá em Macapá, visitando a congregação, reunido com a comissão da congregação, reunido com o pastor da congregação. E do mesmo modo fizemos aqui também nessa semana. Os demais membros do conselho que estiveram conosco voltaram para Belém, até em razão de o conselho estar na igreja, conduzindo o culto, a igreja, no domingo, no dia do Senhor. Eu e o presbítero Ivo permanecemos aqui para estarmos com os irmãos nesse domingo, revendo os irmãos e alegrando-nos na comunhão da nossa congregação. É uma alegria, meus irmãos, para mim, uma alegria particular estar de volta à comunhão, rever os irmãos, a comunhão dessa congregação. Os irmãos perceberão que, assim como muitos outros, eu tenho sofrido com as viroses, além de todas as alergias respiratórias. Né? E roguem para que Deus conduza a pregação nessa manhã e na noite desse dia. Eu quero convidá-los, então, a irmos ao texto da palavra do Senhor, na carta de Judas, versículos 17 a 23, texto do sermão dessa manhã. Judas, versículos 17 até o versículo 23. E convido a todos que podem se colocar em pé, para que, desse modo, acompanhem a leitura que farei do texto, a palavra do nosso Senhor. Judas 17 a 23, o texto, a palavra do Senhor diz: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, suplicando que nos abençoe na exposição e também no receber a sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus soberano, Deus bendito, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, de eternidade a eternidade. Tu criastes os céus e a terra, tu criastes o universo, tu nos criastes. Tu governas, ó Deus, soberanamente sobre tudo. Não há nada, nenhuma molécula, nenhum sol, nenhum astro grande ou pequeno, nenhum homem, nenhum rei, que não estejam debaixo do teu soberano governo.
E o Senhor tem sido misericordioso, gracioso para conosco durante os dias da semana, dando-nos o trabalho, providenciando-nos o pão, os recursos, os dons, os talentos, as habilidades. O Senhor tem nos dado, ó Deus, a sabedoria para conduzir o nosso lar. O Senhor tem sido misericordioso em manter-nos lendo a Tua palavra, orando. Nós agradecemos, ó Deus, por isso. E já temos suplicado, ó Deus, que o Senhor nos perdoe em nossas falhas, pecados, desobediência a Ti. Agradecemos, ó Deus bondoso, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, pela obra da redenção, sua vinda a esse mundo, sua encarnação, seu nascimento de Maria, pela obra do Espírito, sem pecado, para viver por nós, para obedecer plenamente a lei em nosso lugar, para oferecer-se a si mesmo como sacrifício a Ti por nós. Nós louvamos a Ti e agradecemos por Cristo, por Sua morte, por Sua ressurreição, que nos garantem a vida, a glória, a vida eterna. Rogamos-te, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesse dia, dando-nos a graça, como já tens dado, de podermos cantar a Ti, ler a Tua palavra, de podermos, ó Deus, nos dirigir a Ti em oração e sermos instruídos pelo Senhor, mediante, através da exposição, da pregação da palavra do Senhor. Seja o Senhor, ó Deus, comigo, dando-me condições para pregar fielmente a Tua palavra, bem como com todos os pregadores por Ti chamados para essa obra. Abençoa, ó Deus, a todos nós no ouvir a Tua palavra. Que sejamos reavivados, encorajados, edificados, consolados, fortalecidos na fé. Que o Senhor seja glorificado e que aqueles que ainda não conhecem a Ti sejam movidos ao arrependimento e à fé, segundo o Teu querer. Nós rogamos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu quero falar aos irmãos um pouco sobre a perseverança na fé. O texto que nós lemos apresenta algumas exortações práticas. A perseverança na fé. A Bíblia nos exorta em todo lugar a perseverar na fé, a crescer em Cristo, a crescermos espiritualmente, a continuarmos servindo, amando, temendo, obedecendo, exaltando ao Senhor. Perseverar é continuar em Cristo, crendo nele, servindo a Ele, em comunhão com Ele e com sua igreja, até que Ele venha. O apóstolo Pedro, falando aos santos, para quem escreveu, diz no início da sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Veja que a perseverança na fé tem dois aspectos. Um deles é Deus, com seu poder, nos guarda graciosamente, soberanamente. O segundo aspecto é que nós, capacitados por Deus, temos que perseverar, crendo em Cristo, vivendo para Ele, honrando a Ele. Nessa passagem que lemos, Judas, não Judas que traiu o Senhor, esse não era um crente, mas Judas, o servo do Senhor, meio irmão de Cristo, irmão de Tiago, que escreveu essa pequenina carta, Judas nos chama a perseverar na fé, a guardar-nos no amor de Deus. Essa pequena carta foi escrita para exortar os crentes, exortar os cristãos a lutar pela fé. Judas diz isso no versículo 3, e a perseverar na fé em Cristo, a perseverar a igreja, a perseverar o crente, a perseverar na fé em Cristo.
Uma vez que a fé verdadeira estava sendo atacada por falsos pastores, falsos mestres, foi necessário exortar a igreja a defender a fé firmemente, a perseverar na fé firmemente. Um esboço simples da carta nos relembra esse fato. Judas começa saudando a igreja, versículos 1 e 2, e ali somos lembrados que crentes são servos de Jesus Cristo em virtude de terem sido amados por Deus e chamados por Ele, estão sendo guardados por Deus em Cristo Jesus. Depois Judas exorta a defesa da fé, versículos 3 e 4. Ele diz: eu estava empreendendo o esforço para escrever-vos acerca da nossa comum salvação, quando fui informado soube de que há falsos mestres atacando a fé, homens dissimulados que invadem a igreja de Cristo e prejudicam a igreja do Senhor. E vi-me obrigado, então, a corresponder-me convosco para exortá-los a batalharem pela verdadeira fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Depois, Judas apresenta o julgamento de Deus através da história contra aqueles que foram incrédulos, rebeldes, desobedientes, mesmo conhecendo a verdade, versículos 5 a 7. Em seguida, ele descreve os falsos mestres, a sua maneira de agir. Depois ele apresenta o testemunho e julgamento proferido por Enoque, versículos 14 e 15. E ainda nos versículos 17 a 23, ele exorta a perseverança na fé, que é o texto que nós acabamos de ler. A carta é concluída com um hino de glorificação a Deus, nos versículos 24 a 25. Portanto, os irmãos podem ver que o nosso texto é a parte da carta onde o autor exorta os crentes a perseverarem, a permanecerem em Cristo Jesus. Guardai-vos no amor de Deus, versículo 21. É um verbo imperativo, é uma ordem de Deus, é uma ordem do Senhor para nós. Significa vigiai, preservai-vos, conservai-vos, continuai, perseverai, permanecei no amor de Deus. E o amor de Deus aqui, meus irmãos, a expressão amor de Deus é uma maneira de falar de Cristo, da fé nele. Jesus Cristo é a máxima expressão e revelação do amor de Deus por seu povo. O escritor, a palavra do Senhor, Judas está dizendo: permaneçam, perseverem em Cristo. Perseverem sob o amor de Deus em Cristo, na fé em Cristo, crendo e creiam e permaneçam em Cristo, sendo assim guardados no amor de Deus. Esse verbo, então, afirma a nossa responsabilidade, poderia dizer, nos chama, mas na verdade, no modo como está escrito, nos ordena a perseverar em Cristo Jesus, no amor de Deus em Cristo Jesus. Diante de um mundo caído no pecado, que é contrário à fé, diante de uma geração pervertida e corrupta, diante de todos os ataques à fé verdadeira, à fé cristã, de que maneira nós podemos, meus irmãos, permanecer no amor de Deus? Como podemos perseverar na fé? Judas, apenas para lembrar, começa dizendo aos irmãos, lembrando aos irmãos que os apóstolos haviam ensinado às igrejas sobre ataques à fé. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo
Haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. São escarnecedores porque zombam de Cristo, zombam do Evangelho, desprezam a Cristo. Judas ainda os descreve como sendo ímpios, não piedosos, não convertidos, não crentes. Promovem divisões, promovem a quebra da comunhão entre irmãos. São sensuais, têm mente e corações mundanos, e se empenham em satisfazer seus apetites físicos pecaminosos, não têm o Espírito. É uma maneira de Judas dizer, não são filhos de Deus, não são crentes. A Bíblia diz claramente, Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E mais adiante, no versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vejam, há uma diferença entre aquele que é crente, esse é guiado pelo Espírito, e aquele que não é. Ele não tem o Espírito de Cristo. Assim, meus irmãos, são os falsos mestres e os apóstolos e todos os nossos irmãos, através da história da igreja, têm lidado com a zombaria contra a sua fé, a impiedade do mundo, aqueles que promovem divisões, que buscam satisfazer seus próprios desejos, que não têm o Espírito, não andam segundo o Espírito e atacam a fé cristã. Mas não somente, meus irmãos, falsos mestres têm essas características, o mundo é assim, o homem na impiedade é assim, o homem no pecado é assim, zombador da fé, destruidor da fé, relativizador da fé, porque não tem nenhum temor de Deus. Mas como nós, crentes, servos de Deus, amados por Deus, chamados por Ele, devemos viver no meio dessa geração pervertida e corrupta. Judas apresenta ao menos 5 exortações práticas à perseverança na fé, ao modo como nós devemos viver, servindo, amando, temendo ao Senhor até que Ele venha. Em primeiro lugar, edificando-nos na sã doutrina. Versículo 20. Há ao nosso redor um mundo de impiedade e pecado, um inimigo ardiloso, Satanás, que se utiliza de todo tipo de maldade, falsidade, engano, mentira, impiedade, todo tipo de armadilha para enfraquecer o crente, a igreja, a verdade da palavra, o evangelho, a pregação verdadeira. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Você pode perseverar edificando-se na fé santíssima. A palavra edificar vem do meio da construção civil, do contexto da construção de um edifício, de uma casa, de uma ponte. Significa colocar os fundamentos e ir construindo a partir dos fundamentos, sobre os fundamentos, pôr os fundamentos da construção e seguir construindo sobre esses fundamentos bem fortalecidos. A fé santíssima, que Judas fala aqui, a mesma expressão que ele usa no versículo 3, quando conclamou os irmãos a batalharem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, significa, meus irmãos, o corpo de doutrinas do Evangelho, o conjunto das verdades reveladas na palavra de Deus, a respeito de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Significa firmar-se nas doutrinas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é a obra deles. A nossa confissão de fé e os nossos catecismos são um resumo bom, sistemático, bem elaborado
da nossa fé, com definições precisas, bíblicas da nossa fé. O credo apostólico é um resumo desta fé santíssima. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. É um resumo simples, sistemático, consistente da verdadeira fé, da nossa fé. São essas verdades que fundamentam a nossa fé. São o fundamento da nossa comunhão com Deus, da nossa fé. São essas verdades que alicerçam a nossa fé e nos sustentam na caminhada. Nós não podemos, meus irmãos, permanecer em meio a uma geração pervertida e corrupta que quer desligar-se de Deus e desligar todo mundo de Deus, sacudamos os laços dele, nos libertemos de Deus, de toda a ideia de Deus. A simples menção, a ideia de ter um crucifixo num tribunal, hoje em dia é visto como mal, porque isso remete a Deus, à verdade. Ou de uma maneira mais sutil, o desprezo por aquilo que é justo, por aquilo que é belo, por aquilo que é correto, por aquilo que é verdadeiro, porque essas coisas remetem para Deus. O desprezo pela instituição da família, por ter sido ordenada por Deus, de toda a verdade que remeta a Deus, de toda a beleza que o glorifique. E se nós não estivermos bem firmados no Evangelho, na verdade, na sã doutrina do Evangelho, como perseverar firmemente? Às vezes, e mais especialmente em cidades, nossos filhos que amamos e os apresentamos ao batismo e trouxemos à igreja, então, há 6 meses numa universidade pagã, às vezes abala 20 anos de trabalho, de ensino da fé, da verdadeira fé. Nós permanecemos na fé, firmando-nos na doutrina, conhecendo-a, crendo, meditando nela, ouvindo-a dos nossos púlpitos, guardando-a em nossos corações e vivendo o que o Senhor nos ordena. Como podemos perseverar na fé? Em segundo lugar, orando no Espírito Santo. Ainda versículo 20. A edificação está diretamente ligada ao conhecimento da verdade. Não há, meus irmãos, o que duvidar a respeito deste fato. Mas não somente isso. Também está diretamente ligada a um coração voltado para Deus. Em comunhão com Ele, submisso a Ele. Uma vida em comunhão com Deus. Outra maneira de dizer isso é uma vida de oração. Somente conhecimento, também os falsos mestres que Judas estava combatendo, João estava combatendo, Paulo estava combatendo. E é tão precioso, meus irmãos, o conhecimento, mas até os falsos mestres podem ter muito conhecimento. Tem gente que fez teses sobre alguma doutrina da Bíblia e que pode expor fatos da Bíblia, até doutrinas mesmo. Imagina o próprio apóstolo Paulo, ele conhecia o Antigo Testamento, mais do que eu e vocês, talvez juntos. Mas ele não tinha temor de Deus, ele não amava a Cristo, até que Cristo o achou e o chamou
na estrada de Damasco. Não somente, meus irmãos, o conhecimento da doutrina, da verdade, mas também a vida de temor a Deus. A vida de comunhão com Deus, que é resultado da graça da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos elegeu nele, Deus nos chamou nele, Deus nos regenerou, nos justificou. E é nosso dever cultivar a graça de permanecer em comunhão com o Senhor, orando em todo o tempo no Espírito, com nossos joelhos dobrados e nosso coração voltado para Deus. Orar no Espírito significa orar tendo comunhão com o Espírito Santo. Significa orar em submissão ao Espírito Santo. E, portanto, significa orar em submissão à palavra de Deus revelada, a Escritura Sagrada. E também inclui o orar dependendo do poder soberano do Espírito Santo. Os irmãos vão de lembrar, texto conhecido, Paulo diz em Romanos 8, 26, 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós devemos, meus irmãos, se queremos perseverar, dobrar os nossos joelhos todos os dias. Isso é apenas uma maneira de dizer orar todos os dias. Nós não vamos poder dobrar os joelhos talvez todos os dias. Mas nós podemos viver em comunhão com Deus, em dependência dEle, ligados a Ele, pelo Espírito Santo. De fato, nós só podemos realmente continuar em Cristo, crescendo em Cristo, guardados no amor de Deus, se mantivermos comunhão com Deus mediante o Espírito, pela obra do Espírito. Como perseverar na fé? Em terceiro lugar, esperando a vinda de Cristo, na esperança da glória. Versículo 21. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, guardai-vos no amor de Deus. O crente vive em todo o tempo, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E vejam, meus irmãos, isso não significa somente a espera, mas trata-se de um estilo de vida. A palavra esperar significa aguardar com paciência, aguardar com grande expectativa. É claro, a esperança da concretização da promessa da salvação, na prática é a vida de fé, é o viver pela fé. Nós vivemos a esperança daquele grande dia, consolador dia, nos anima e fortalece a nossa fé, o saber que Cristo voltará para nós, cristãos, para a igreja. Isso é um consolo, encorajamento, fortalecimento na caminhada para a glória. Quando jovem, nossa família tinha um cavalinho chamado Roxinol, não cantava nada. Ele servia para carregar nossos pesos, muitos deles. E aquele bichinho sabia a distância da roça para o porto. E na medida em que ele caminhava e se aproximava do porto, ele caminhava mais firmemente, mais fortemente. Várias vezes eu conduzi. E às vezes eu tinha que correr um pouco atrás dele, se aproximava os últimos metros, o último quilômetro. Ele sabia, esse peso vai sair das minhas costas daqui a pouco tempo. Então perseverava mais, corria mais firmemente. A esperança do céu, a esperança da glória, a esperança da volta de Cristo, a esperança da vida eterna, meus irmãos, a esperança da concretização da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo,
nos fortalece na caminhada para a glória. Nós já vivemos nessa esperança, já temos parte significativa da misericórdia do Senhor, por termos sido por Ele chamados, por sermos por Ele amados, por estarmos sendo guardados em Jesus Cristo. Nós já fomos alcançados pela graça de Deus. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Nós já temos, os que estão em Cristo, a certeza do céu. No entanto, ainda esperamos a concretização desta grande obra de Deus, da misericórdia do nosso Senhor, quando Ele voltar segunda vez para habitar conosco no novo céu e nova terra, onde viveremos eternamente com Ele, glorificando, exaltando. Mas a esperança, o esperar, também diz respeito à maneira como nós vivemos, ao nosso estilo de vida, a maneira como esperamos Cristo voltar. O apóstolo João diz: a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. E também o apóstolo João, se vocês voltarem um pouco no texto no qual estão, na carta de Judas, aliás, o apóstolo Pedro, 2 Pedro 3, versículos 13 e 14, Pedro diz: nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E em seguida, versículo 14, por essa razão, porque esperamos novos céus e nova terra, porque esperamos a volta de Cristo, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Há um estilo de vida que caracteriza a esperança da glória. E esse estilo de vida é uma vida de obediência a Deus, de santificação, de crescimento na graça, de temor ao Senhor, de serviço ao Senhor. Nós perseveramos na fé, reavivando sempre em nosso coração a certeza da salvação, mantendo em nossos corações a certeza da glória e vivendo de acordo com o Deus da glória, o Senhor da glória. Como que podemos, meus irmãos, consolidar ainda mais esta gloriosa esperança? Pela leitura da palavra, pela oração, pelo congregar, caminhando junto com a igreja do Senhor, sobretudo no dia do Senhor, esperando o derramar completo da misericórdia daquele que já nos alcançou, mas que virá um dia para trazer sobre todos nós a bênção da vida e glória eterna. Como perseveramos no amor de Deus, como perseveramos na fé. Em quarto lugar, sendo misericordiosos para com aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Isto é, testemunhando o Evangelho. Versículos 22 e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas nos lembra, meus irmãos, aqui, que nós devemos ser misericordiosos para com os vacilantes na fé, para com os ímpios, com todo o cuidado, para não sermos contaminados pelo pecado. Mas Judas nos encoraja, nos anima a testemunhar o Evangelho a todos. Esses dois grupos de pessoas apresentadas por Judas, os vacilantes são aqueles que estão na dúvida, só para lembrar a respeito dos quais Judas diz: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. É possível, meus irmãos, que aqui o texto esteja fazendo referência a pessoas que vêm à igreja,
talvez sejam sinceras, estão realmente procurando a verdade. Quem sabe uma igreja autêntica para congregar, mas que pela falta de entendimento, de conhecimento do Evangelho, tem dúvidas, por isso vacilam. E não têm firmeza, não têm estabilidade, não perseveram. E Judas diz sobre esses: salvai-os, arrebatando-os do fogo. A palavra salvar nós conhecemos bem, significa socorra-os, ajude-os, livre-os. E como nós podemos, meus irmãos, fazer isso? Nós podemos ajudá-los provendo para eles meios de conhecerem o Evangelho. Nós podemos ajudá-los testemunhando a eles o Evangelho, convidando-os para virem à igreja, dando a eles bons livros cristãos. Nós podemos ajudá-los lendo a Bíblia para eles, se nos deixarem. Nós podemos ajudá-los conduzindo-os a ouvir boa pregação, exposição da palavra do Senhor. Nós podemos ajudá-los sentando ao lado deles, encorajando-os a permanecerem no ouvir a pregação. Nós podemos ajudá-los orando por eles, semanalmente, encorajando, rogando a Deus que os encoraje a perseverar, a continuar ouvindo o Evangelho do Senhor, para que se arrependam dos seus pecados, creiam no Evangelho e assim sigam na fileira da fé conosco. Judas ainda fala dos demais, os ímpios, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E se Judas faz, meus irmãos, essa diferença entre aqueles que estão na dúvida, talvez alguém que tenha algum interesse pelo Evangelho, venha à igreja, esteja procurando a verdade, talvez já ouviu ou quer ouvir o Evangelho, mas não permanece, não se firma. Mas agora Judas fala de todos os ímpios. Ímpio significa não piedoso, que não tem temor de Deus, que não conhece o Senhor, que é rebelde contra Deus, seja quem for, com muito cuidado para que não sejamos contaminados pela impiedade, pelo pecado, também devemos ser compassivos para com esses, sim, no sentido de buscar meios de fazê-los ouvir o Evangelho. Veja como Judas, meus irmãos, é cuidadoso em dizer-nos: nós precisamos nos compadecer deles, não importa o nível de impiedade no qual estejam. Mas precisamos também ter cuidado com os seus pecados. Nós devemos usar de sabedoria, de prudência. Talvez você não seja a pessoa mais adequada pela sua imaturidade para se aproximar de certas pessoas que são tão ardilosas, mas que também precisam ouvir o Evangelho, que também precisam ouvir da graça de Deus. Nas visitas pastorais, por exemplo, lembrei disso como exemplo, não é prudente o pastor ir na casa de uma jovenzinha sozinho, ou de uma senhora sozinho. Então vai com a esposa, com os diáconos, com os presbíteros, alguma coisa assim. Isso no meio cristão da igreja, pelo testemunho, pelo Evangelho, pela prudência mesmo. E vejam, a Bíblia está dizendo que nós devemos evangelizar. Nós devemos nos compadecer, sentir compaixão pelo estado de miséria deles também, a impiedade na qual estão. E como vemos, meus irmãos, tantas pessoas no mundo ímpio, com um coração ímpio, com um comportamento tão impiedoso, tão mau, tão pecaminoso, tão distante da verdade. E nós precisamos orar por eles, nos compadecer deles. Eles precisam do Evangelho e da graça de Deus. Sim, o crente, a igreja, precisa preocupar-se com eles também, claro. E por que eu estou dizendo com eles também?
Porque Judas diz isso. Existem aqueles mais próximos, mais fáceis. Talvez já até venham à igreja. Ou vieram um dia, ou têm algum interesse, apresentaram algum interesse. Mas há aqueles rebeldes, distantes, tão distantes, que Judas chega a dizer: tenham cuidado para não contaminarem-se com seus pecados, mas compadeçam-se deles, porque andam mortos em delitos e pecados. Mas o ponto principal aqui, meus irmãos, é que o testemunho do Evangelho, o interesse pelo ímpio, o interesse pela pregação do Evangelho, é também uma maneira pela qual nós perseveramos na fé, nos guardamos no amor de Deus. Faz parte da vida perseverante, da perseverança na fé, do permanecer em Cristo, servindo. O testemunho do Evangelho, a pregação, o testemunho, o anunciar ao mundo, a todos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como guardar-nos no amor de Deus, odiando o pecado? Versículo 23, na recomendação que Judas faz da maneira como nós devemos procurar ajudar pessoas ímpias, ele chama a nossa atenção para a maneira como devemos lidar com o pecado, quando diz, detestando até a roupa contaminada pela carne. A palavra detestar aqui foi educadamente traduzida, na verdade é odiar. Expressão mais forte. Odiando. A frase detestando até a roupa contaminada pela carne significa odiando até mesmo a roupa contaminada pela natureza carnal. Isto é, meus irmãos, o odiar e nos afastar do pecado que está no coração e que se expressa para o lado de fora. Judas não está dizendo que você deve odiar o casaco, a camisa, o paletó do outro, mas o pecado. É uma maneira de dizer que o pecado ele não apenas no coração, mas ele também se externaliza. Ele aparece do lado de fora. E essa maneira de falar de Judas nos lembra que o pecado é contaminador. Ele se espalha. Ele atinge outros. Ele suja, ele infecciona, ele contamina. Meus irmãos, o Judas está escrevendo para crentes. E ele diz, vocês devem ter misericórdia desses homens ímpios. Essa parte do texto tem um monte de variantes textuais. Então, alguns acreditam que talvez Judas esteja aí falando até dos falsos mestres que estavam atacando a igreja com toda a sua impiedade e que Judas talvez esteja dizendo, deles também nós devemos nos compadecer. Eles também precisam do Evangelho. Mas cuidado com a doutrina falsa e má deles. Cuidado com o ensino falso e mau deles. Não deixem-se influenciar. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O pecado é contaminador. O pecado é destruidor. Ele contamina o coração por dentro, afeta a parte de fora. Eu vou só olhar. Eu vou só lá. Eu vou só olhar. Eu vou ficar só um pouco. Deixa eu ficar mais um pouquinho. E depois você está totalmente envolvido. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Você começa a ouvir. Então você se interessa. Começa a guardar. Então você começa a amar. Depois você começa a praticar. O pecado tem, meus irmãos, essa malignidade de contaminar, de influenciar, de fazer
cair, de nos fazer cair nele. Por isso, então, Judas diz, mesmo com a melhor das intenções, mesmo com a boa intenção, com a correta intenção, muito cuidado, muita prudência. Nós devemos, meus irmãos, detestar, repudiar, odiar o pecado, mesmo na sua forma mais embrionária. Nós devemos nos afastar do pecado e odiá-lo. Nenhum de nós, meus irmãos, nós não podemos perseverar em Cristo. Nós não podemos crescer na graça. Nós não podemos permanecer no amor de Deus se nós amarmos o pecado, se nós não tratarmos do pecado da única maneira como pode ser tratado, em Cristo Jesus. Com arrependimento por havermos pecado, tristeza por havermos pecado, ódio pelo pecado, confissão de fé e abandono do pecado, em razão da obra de Cristo. Eu quero então concluir o sermão dessa manhã, que já é um sermão prático, com exortações práticas, mas relembrando essas exortações. Quando você vai pregar em outra igreja, que na sua igreja você vai estar pregando de maneira sequenciada. Então, o que pregar na igreja onde você vai visitar. Mas para mim, especialmente, é essa igreja que faz parte da nossa igreja. Então, tomei 2 textos com exortações práticas para a vida da igreja. Como perseverar, meus irmãos? Como continuar em Cristo Jesus? Como perseverar na fé, no Evangelho, em meio a uma geração pervertida e corrupta, em meio aos ataques à fé, vinda de falsos mestres, não apenas do meio religioso, mas do meio filosófico, do meio político, do mundo, de todo lugar. Toda a relativização à fé que há no nosso tempo, que atacam a verdade, a fé, a verdade absoluta. A glória e a beleza da justiça e da verdade têm sido atacadas consistentemente nos nossos dias, no mundo inteiro. E nós somos daqueles que se firmam em verdade absoluta e na glória e beleza dessas verdades do Evangelho. Como perseverar? Edificando-nos, nos fundamentando ainda mais na Bíblia, nas doutrinas. Nós precisamos conhecer o nosso Deus e a sua obra, o seu Filho e a sua obra, o Espírito e a sua obra, a divindade. 3 pessoas, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós precisamos nos aprofundar na teologia, essa é a palavra que tecnicamente usamos para dizer no ensino da palavra de Deus, naquilo que Deus revelou de si mesmo em sua palavra. Nós precisamos nos aprofundar nessas verdades, meus irmãos, para que perseveremos na fé, para que continuemos no amor de Deus. Nós precisamos ser piedosos. Piedade não significa apenas orar, mas viver em obediência, temor a Deus, em serviço para Deus, para a glória dEle, sustentados por Ele. Não é essa capacidade em nós, meus irmãos. Na verdade, nós nem sabemos orar como convém. O Espírito Santo nos assiste, nos ajuda em nossas fraquezas, mas sustentados pelo próprio Espírito Santo, nós somos, meus irmãos, e como chamados a orar, como parte da nossa vida cristã e perseverança até o céu, até a glória. Eu lhe pergunto, você tem lido as Escrituras, se firmado mais na doutrina, você tem ouvido essa doutrina, guardado no coração, fundamentado sua vida, suas decisões, a maneira como você está conduzindo o seu lar, o seu trabalho, os seus negócios, em Cristo Jesus, no seu Evangelho, na sã doutrina, a maneira como você tem vivido, as amizades que você tem feito, os sites que você tem acessado, essas coisas todas, seus estudos, suas teses, sua empresa, tudo isso está bem firmado na verdade do Evangelho. Eu lhe pergunto, você tem orado ao Senhor? Você tem... Não é um exercício natural, meus irmãos, a oração. Eu sei, nós sofremos muito para poder continuar orando. Nós não oramos naturalmente, não é algo que fazemos facilmente. É, na verdade, uma batalha, podermos permanecer orando e orando cada dia, que não está em nós, mas é o próprio Deus que nos assiste. Mas nós precisamos viver diante de Deus em oração.
Não só aquele momento de parar para orar. Não só nos cultos públicos, mas a vida diante de Deus. A vida diante de Deus. Como que nós perseveramos, meus irmãos, esperando Cristo voltar? Esperando a volta de Cristo. Como enche os nossos corações, como nos anima, como nos dá vigor para ler a palavra, orar, ir ao culto público. Quando nos lembramos, Cristo voltará. Então nós veremos a glória, nós veremos o nosso Senhor e todo o pecado, toda a tristeza, toda a dor, toda a morte, toda a desobediência e rebeldia contra Deus terá sido deixado para trás. É nesse sentido que nós devemos dizer, deixados para trás, esses pecados e tristezas, quando Cristo voltar. Então teremos uma vida plena de comunhão com Ele. O que mais nos aflige, meus irmãos, eu sei que é, e com todo respeito, irmãos, queridos irmãos e irmãs que têm sofrido, toda quarta-feira oramos na nossa igreja por vários irmãos com câncer, por exemplo, que é uma doença difícil de lidar. Mas o que mais nos aflige não são as doenças físicas, mas o fato de que nós ainda pecamos, nós ainda desonramos a Deus, nós ainda desobedecemos a Deus, nós ainda fazemos aquilo que desagrada ao nosso Senhor. E o que nós queremos é não mais viver em desobediência ao Senhor. A esperança da glória, a esperança do céu, reanima-nos a viver servindo ao Senhor. Tudo que nele tem essa esperança santifica-se, purifica-se. Como é que nós nos guardamos no amor de Deus? Como perseveramos, meus irmãos, na vida cristã, testemunhando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Aqueles que às vezes estão na dúvida, vêm à igreja de vez em quando, mas não vêm, ficam uma semana, às vezes um mês, depois vão embora. Ficaram um ano, depois vão embora. Nós não os vemos mais. Ligar para eles, talvez, se podemos. Toda a prudência. Não precisa todo mundo ligado. Alguém que possa fazer isso. Alguém mais perto, com toda a prudência. O anunciar o Evangelho, o testemunhar. O Evangelho é efetivamente o pregar, é o culto do dia do Senhor. Mas é a vida, é o testemunho nosso diante dos outros. É a maneira como nós vivemos também. A forma como nós vivemos e estamos cuidando de todas as coisas que estão sob nossa responsabilidade. Isso anuncia Evangelho. Isso faz sentir o bom perfume de Cristo. De maneira que, se eu encontrar vocês cheirosos, eu não vou saber que marca de perfume você usou. Eu sei que você está cheiroso. Quando você vive o Evangelho, outros vão sentir o bom perfume do Evangelho. E nós precisamos nos compadecer desses que às vezes vêm, não vêm, bem como daqueles que são ímpios, tão rebeldes, tão difíceis, ouvindo coisa tão ímpia, falando coisa tão ímpia, como um lábio blasfemador e uma atitude de blasfêmia contra Deus. Mesmo aqueles que estão distantes e que estão pregando contra o Evangelho, se tornaram apóstolos contra o Evangelho. Nós precisamos orar por eles, meus irmãos, e suplicar que sejam alcançados pela misericórdia e graça da salvação em Cristo Jesus. Sabemos bem, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Nós devemos, meus irmãos, saber isso mesmo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E nós devemos, pela graça de Deus, e sustentados por Ele. Também não é um exercício, meus irmãos, fácil, é trabalhoso e às vezes tão trabalhoso para a nossa própria casa, anunciar o Evangelho, e a outros também. Nós esperamos Cristo e permanecemos na fé odiando o pecado, todo pecado, não nos conformando com o pecado. O mundo hoje é muito sutil, sempre foi. Satanás sempre foi ardiloso em ir convencendo-nos de que arranjos fora daquilo que Deus estabeleceu para o casamento entre homem e uma mulher seja verdadeiro, quando não é. De que a desonestidade e a injustiça sejam verdadeiros, quando não são. Nós devemos, meus irmãos, odiar o pecado e lutar contra ele.
primeiro em nós, em nosso próprio coração, mortificá-lo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, paixão lascívia, idolatria, inimizade, porfia. Essas coisas trazem a ira de Deus e elas fazem parte dos filhos da desobediência. Nós lutamos contra esses pecados e outros em nosso coração, o orgulho, a mentira e tudo mais. Também uma ferrenha batalha pela qual nós todos passamos. Nós devemos odiar o pecado fora de nós, não as pessoas. Nós as respeitamos e queremos vê-las servindo Deus, crentes, amando o Senhor. Mas nós não nos conformamos ao pecado, nós perseveramos em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe nisso, que Ele nos dê graça, porque não está em nós. Deus com seu poder nos guarda. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nós, sustentados pelo poder de Deus, perseveramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, eu vou dar a palavra ao pastor Rafael para finalizar o culto dessa manhã de domingo, dia do Senhor.